Como combinar cor na moda masculina? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, porque é um assunto que vocês pedem bastante. E eu vou trazer uns aspectos um pouco teóricos, mas o objetivo desse nosso vídeo aqui é prático, tá? Então se vocês quiserem algo que mergulhe bem dentro da teoria, depois vocês deixam no comentário que a gente pode analisar a possibilidade de fazer um vídeo bem teórico mesmo. Mas também não dá pra falar nesse assunto sem escapar de qualquer tipo de teoria, porque senão o vídeo ia ficar muito vazio. Então, o primeiro ponto que a gente vai colocar para falar sobre combinações de cores é o que você vai encontrar em qualquer pesquisa que você fizer na internet falando sobre como combinar cores na moda, que vai ser em relação ao círculo cromático. O círculo cromático, que é isso que você está vendo na tela, você já deve ter visto em algum lugar se você já fez pesquisa sobre o assunto, e ele nada mais é do que a representação circular do espectro visível. Se você nunca ouviu falar do espectro visível, eu vou explicar mega por cima. O espectro visível são as frequências que o olho humano consegue enxergar, que vai simplificando muito do vermelho ao violeta, e entre essas duas extremidades a gente tem o amarelo, o azul, o verde, enfim, todas as cores que a gente consegue ver. Então o círculo cromático, de forma muito simplificada, resume todas as cores que a gente consegue ver. Só que quando a gente pega o círculo cromático com as divisões, que acaba trazendo acho que 12 cores, né? Que são as 3 cores primárias, as 3 cores secundárias e mais as 6 cores terciárias das misturas delas. Enfim, são 12 cores. É uma forma mega simplificada, porque se você pegar na teoria mesmo, tá bom? Não tem divisão entre as cores, é um círculo degradê, como esse que você tá vendo. Isso seria a representação mais fiel das possibilidades de cores que a gente tem capacidade de enxergar. Mas ainda assim, tem um problema muito grande com o círculo cromático, porque ele só nos mostra as matizes. E quando a gente fala de cor, a matiz é apenas um aspecto da cor, porque a gente tem outros dois, que é a luminosidade e a saturação. Então uma figura que representa muito melhor as cores para o nosso estudo do que o círculo cromático seria esse cubo cromático, vamos chamar assim. Esse disco traz mais profundidade para o nosso estudo justamente porque ele adiciona a luminosidade e a saturação. Então você tá vendo que se a gente pegar a posição horizontal, tá bom? A medida horizontal desse disco, você tem a saturação. Quanto mais para dentro do disco, menos saturação. Quanto mais para fora do disco, mais saturação. E se a gente pegar na posição vertical, a gente tem a luminosidade. Quanto mais para cima, mais luminosidade. Quanto mais para baixo, menos luminosidade. Isso seria uma representação muito melhor de todas as cores possíveis, porque se a gente pegar, por exemplo, só o círculo cromático, tá, com as cores todas muito saturadas e iluminadas, 100% de saturação e 100% de luminosidade, a gente não vai encontrar, por exemplo, o cinza, a gente não vai encontrar o marrom e várias outras cores. Por quê? Porque justamente são cores que não estão na escala do 100% saturado e 100% iluminado. Essa camiseta verde militar não está dentro do círculo cromático, mas está dentro do disco cromático, entende? E por que eu estou trazendo tanta teoria para falar sobre uma coisa prática, que é combinar cor na moda masculina? Porque quando a gente fala de combinação de cor, principalmente na moda masculina, é importante a gente entender o conceito de cores neutras ou cores falso-neutras. As cores neutras, elas são 3 basicamente, que a gente chama de cor aqui quase que como uma licença poética, porque tecnicamente não são cores, que é o branco, o preto e o cinza. Se você dá uma olhada nesse disco cromático, você vai ver que o branco, o preto e o cinza, eles estão todos bem no centro do disco, caminhando só na direção vertical. Se você for no ponto mais central do disco, lá para cima você vai ter o branco, no ponto mais central do disco, lá para baixo, você vai ter o preto. E entre essas duas extremidades, você tem as várias graduações de cinza. Porque preto, branco e cinza são justamente cores que não têm saturação alguma ou então não têm luminosidade alguma. Então a gente chama de cores neutras justamente porque elas não adicionam nenhum grau de personalidade, nenhum grau de informação. As cores neutras são neutras porque elas não provocam nenhuma sensação. Você vai falar, nossa, mas tem cores que provocam sensação? Sim, geralmente as cores elas trazem algum tipo de sensação e há estudos para isso, tá? Qual cor que traz qual tipo de sensação. Então quem já estudou um pouquinho de círculo cromático sabe que ele é dividido em cores quentes e cores frias. A gente pode dizer que basicamente as cores quentes elas trazem uma sensação de animação, excitação, alegria, enquanto que as cores frias
elas trazem a sensação de tranquilidade, calmaria e aí, muitas vezes até tristeza. Lembra do filme Divertidamente? Não tem um personagem que é a tristeza, né? A personagem triste, ela é azul, que é uma cor fria. Então as cores neutras, elas não trazem sensação justamente porque elas não oferecem nenhuma coloração, elas são 0% saturadas. Isso faz com que fique mais fácil promover combinações com essas falsas cores, o branco, o preto e o cinza. É muito fácil combinar, você joga seguro quando você escolhe essas cores. E não pensem que porque elas não trazem nenhuma sensação, porque elas não trazem, vamos dizer assim, entre aspas, vida, você vai fazer looks sem graça, ficando só nessas cores, né? Dá pra montar visuais bem legais, só com branco, com preto, variações de cinza, como você tá vendo aí. Mas quando a gente quer trazer algum tipo de vida em termos de cor pro nosso visual, existe um outro conceito importante que são os falso neutros. Os falso neutros são cores que já trazem algum, falando, né, em uma língua teórica, matiz, tá, para essa coloração, já trazem alguma saturação ou alguma luminosidade, mas tá longe de estar perto do 100% de saturação, entendeu? Tem pouca saturação e geralmente pouca luminosidade. E quando a gente fala de moda masculina, eu diria que a questão da luminosidade ela é até mais importante do que a saturação. Porque se você tem uma cor, por exemplo, pega uma camiseta verde água. Um verde água pode ter 100% de luminosidade, mas pouca saturação. Não é uma cor tão fácil de combinar, tá? É claro que é mais fácil do que você pegar aquele verde bem vivo, tá? Porque se tem pouca saturação, combina mais fácil com outras cores. Mas se você comparar com essa camiseta que eu tô vestindo, que é um verde musgo, né? Um verde militar, ela tem pouca luminosidade. Ela pode ter até bastante saturação, mas tem pouca luminosidade. E ela é mais fácil de combinar do que um verde água, entende? Ela se aproxima mais do conceito de falso neutros. Então, eu diria que as cores falso neutras, que a gente chama dentro da moda masculina, são aquelas que trazem pouco luminosidade, como o verde militar, o azul marinho. O azul marinho é um ótimo falso neutro. Por exemplo, as calças jeans que a gente usa, muitas são azul marinho, né? E tem, elas são mega versáteis, têm alto poder de combinação. Outra cor que é falso neutra, o vinho, que é um vermelho bem escuro, o marrom, que nada mais é do que um laranja também bastante escuro, mas não significa que não há outras cores também que são mega versáteis. Por exemplo, o bege. O bege, ele é uma cor com bastante luminosidade, porque é uma cor clara, mas com pouca saturação. E não deixa de ser mega versátil, dá para fazer várias combinações. Também pode ser considerado uma cor neutra. Então sim, os falso neutros são ótimas opções para a gente poder trazer um pouquinho de vida para o nosso visual, ainda dentro de um campo seguro de combinações. Principalmente se a gente combinar esses falsos neutros ou com outros falsos neutros, né? Ou então com outras cores neutras, o branco, o preto e o cinza. Agora, quando a gente começa a ir para cores um pouco mais vivas, que trazem mais saturação, as combinações já ficam um pouco mais difíceis, mais arriscadas de fazer. Como a gente costuma falar, não é que você vai errar se você fizer combinações com alta saturação, mas esteticamente vai ser mais difícil de harmonizar as combinações, entende? Vai ficar cores muito chamativas, às vezes conflitando dentro de um mesmo visual. Então é mais fácil fazer combinações entre cores neutras e falso neutras. E tem algumas combinações que são absolutamente infalíveis que você pode apostar sem receio nenhum. Mas antes, eu quero te dizer que esse vídeo ele tem como parceria a Shop Together, que é um e-commerce fantástico. Se você não sabe o que é e-commerce, é uma loja virtual. Então lá na Shop Together, quando você entra lá, você vai conseguir encontrar peças do armário masculino variadíssimas, desde camisetas, a camisas, a calças, a bermudas, ou seja, tudo que você quiser praticamente. E quando você for fazer a seleção das suas peças, você vai ter várias marcas à disposição, porque é tipo um shopping online, entendeu? E a curadoria da Shop Together é mega exclusiva, eles só trabalham com marcas de ótima qualidade. Então dá uma olhada na Shop Together quando você for fazer as suas compras, porque você vai garantir que está olhando num lugar que faz um trabalho excelente. Vamos deixar os detalhes deles aqui embaixo para você poder acessar o site e desfrutar das várias opções que eles oferecem. Tem mais duas coisas que eu quero falar, e para ficar resumindo, tá gente? Porque esse vídeo poderia ter meia hora, como eu falei, ele pode ser bastante teórico, e se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente prepara outros conteúdos. Mas tem duas coisas muito importantes. Primeiro, as cores que são infalíveis, as combinações que são infalíveis, como eu já comentei que eu vou trazer
trazer já já. Mas primeiro eu quero falar sobre a questão do círculo cromático em si, porque se você jogar na internet círculo cromático, combinação de cores, você vai ver que o pessoal costuma sugerir algumas combinações que têm até nomes, como por exemplo, cores análogas, cores monocromáticas. Esse estudo de cores, que pega o círculo de cores como referência e faz essas associações, é muito utilizado, gente, em outras áreas, como por exemplo, design gráfico, ilustrações, desenhos, design de interiores, arquitetura, enfim, tem várias áreas que se aproveitam dessas teorias. Mas eu diria que dentro da moda masculina, a gente pode aproveitar sim algumas combinações de cores, mas muito menos do que para outras áreas, tipo a ilustração. Porque só para você ter uma ideia, tem uma combinação de cores do círculo cromático que fala de você combinar 4 cores equidistantes no círculo, ou seja, que estão na mesma distância. Cara, você vai combinar 4 cores no seu visual? Eu não sugiro você fazer isso, sinceramente, tá? Ainda mais 4 cores super vivas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas combinações de cores dentro do círculo cromático na moda masculina. O que eu acho que vale muito dentro da moda masculina é a gente pegar a combinação de cor monocromática, que vai pegar uma faixa desse círculo cromático e aí você vai variar nas tonalidades da mesma cor, por exemplo, o azul. Você pega a faixa do azul, aí você coloca um azul, como eu já montei, aliás, inclusive com as peças da Shop Together, uma bermuda listrada azul bem clarinha, e uma camiseta azul escura, porque você está fazendo um look dentro da mesma faixa de cor, um look monocromático. Mas mesmo assim, dentro da moda masculina, você vai fazer um look monocromático amarelo, por exemplo, vai ficar meio estranho, entendeu? Você pegar um amarelo forte em cima, amarelo fraco embaixo, não acho que é a melhor coisa para se combinar. Então, a gente tem que ter uma certa sagacidade, né? Uma certa esperteza quando a gente for utilizar a teoria do círculo cromático e combinações de cores dentro do círculo cromático na moda masculina. O que eu acho que é uma teoria interessante do círculo cromático pra gente aplicar na moda masculina são as cores complementares, que são aquelas cores que estão opostas no círculo cromático. Então você pega uma que está aqui e você vai combinar com uma outra que está do outro lado. Quando você faz essa combinação, você chama muita atenção, porque elas são cores contrastantes, com alto teor de contraste, já que elas são opostas dentro do círculo cromático. Então se você quiser fazer isso nas peças de roupa, tipo pegar uma cor, acho que verde e vermelho são opostas, né? Então você pega o vermelho em cima e o verde embaixo, você vai estar trazendo o alto contraste, vai chamar muita atenção na sua combinação, principalmente se você pegar cores vivas, tá? Eu sugiro que você realmente não faça isso, mas se pegar cores mais escuras, tipo um verde militar e um vinho, ainda assim vai trazer um contraste alto e vai chamar bastante atenção. Então, onde que eu acho legal a gente aplicar essa teoria das cores opostas, né? Que são cores análogas que chama. Quando você vai usar algum acessório, principalmente em uma moda mais formal, mais elegante, você vai vestir um terno azul marinho, você pode pegar um lenço ou de repente uma gravata vinho, que é uma cor oposta, vai trazer bastante contraste, bastante destaque, mas você tá com uma cor preenchendo a grande maioria do seu visual e trazendo esse contraste só num ponto do seu look, entendeu? Aí, na minha opinião, você consegue utilizar essa teoria de uma forma mais harmoniosa. As cores análogas são as cores que não são monocromáticas, mas elas estão perto do círculo, no círculo cromático, ou uma ao lado da outra, ou então só com uma cor no meio, ainda assim tá próxima no círculo cromático. Essa eu acho que é uma combinação interessante, porque você não tem um grande contraste, mas você ainda traz um pouquinho de diversidade, né? Um pouquinho de criatividade para o seu visual dentro ali de um campo seguro. Principalmente quando a gente fala do azul marinho e do vinho, cara, eu acho, já entrando na terceira pauta que eu queria trazer, que são das cores infalíveis, as combinações infalíveis, eu acho que o vinho e azul marinho é a combinação, cara, mais linda que tem assim na moda masculina pra gente utilizar, que são cores muito seguras pra gente combinar, inclusive você pode até combinar blocos diferentes, uma camiseta azul marinho e uma calça vinho, ou vice-versa. Outra combinação de cor super legal pra você fazer é o verde militar com algum tom terroso. Seja esse tom terroso na sua calça, caso você esteja com uma camiseta verde militar, ou então até mesmo no seu sapato, na sua bota, no seu tênis, ou marrom na bota, fica muito legal, ou com uma calça verde militar, ou com uma camiseta verde militar, essa combinação show de bola. Ah, e assim também como o azul marinho com cor terrosa, né? Azul marinho com bege, azul marinho com marrom também fica super legal. Agora, saindo um pouquinho do faço neutro, sabe duas combinações que fica muito legal? Que daí você já vai trazer leveza pro seu visual, porque são cores claras. O salmão com um bege, principalmente quando você quer proporcionar um look elegante,
para uma situação que pede uma formalidade leve, tipo um evento social na praia ou no campo, sabe? Um casamento mais descontraído. Cara, fica muito legal você combinar um salmão com bege ou então um rosa com azul. O rosa com azul fica muito legal, mas não aquele rosa e azul forte, tá? Com pouca saturação. Pode ter bastante luminosidade, mas pouca saturação. Fica uma combinação bem interessante também. E aí, só para finalizar, tem duas combinações de 3 cores muito legais para se fazer, que é azul com terroso, e aí na terceira cor você pode variar entre o vinho e o verde. Então azul, terroso, verde, azul, terroso e vinho. Fica bem legal você aplicar essa tríade no seu visual. Você já vai trazer mais descontração porque tá acrescentando bastante cores, mesmo que sejam falso neutras, tá? Você tá apresentando bastante cores no seu visual. Tem outras combinações que ficam super legais, mas eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você chegou até aqui no conteúdo e gostou, cara, por favor, só deixa o like aqui embaixo para dar aquela força pro nosso canal e também comenta aqui embaixo quais são as combinações que você gosta de usar pra gente trocar ideia e também dar uma fortalecida no nosso trabalho, beleza? Espero que esse vídeo seja muito útil para você de verdade e ó, tem muitas coisas para falar sobre cor. Se você quiser que a gente se aprofunde ainda mais em teoria, comenta aqui embaixo que a gente vai pensar em outros conteúdos. Valeu, até a próxima!